Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, amigos deste grupo. Que prazer estar aqui de volta para comunicar-lhes a palavra do Senhor, para participarmos deste culto. Que privilégio Deus nos tem dado de mais nessa noite nos reunirmos em torno da sua palavra. Nós estamos aqui em comunhão uns com os outros. Estamos durante todo esse dia nesse plantão de oração, 12 horas de oração. Montamos uma sala de oração virtual e toda a igreja está mobilizada, todos têm orado, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, muitas orações durante todo esse dia. Temos passado um tempo difícil, um tempo penoso, um tempo de lutas, um tempo de luto para muitas pessoas, para muitas famílias, um tempo de agonia, um tempo de sofrimento. Que tempo difícil, meus irmãos, e mais do que nunca, nós precisamos nos achegar a Deus. A Bíblia diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu incentivo aqueles que ainda não compartilharam a sua oração para que orem. Compartilhe da sua oração. Você será abençoado com a sua própria oração e a sua oração também edificará os irmãos que estão no grupo ouvindo todas as orações. Por quê? Porque a sua oração é bonita? Não. Porque você merece ser ouvido? Não. Porque Deus é bom, Deus é Pai, Ele ouve as nossas orações, Ele tem misericórdia de nós, Ele nos ama, Ele nos ajuda, Ele estende a sua mão. Deus quer o melhor para as nossas vidas, Deus quer cuidar do seu povo, Deus quer revelar a sua graça, o seu amor a cada um de nós, mas é preciso que nos voltemos para Deus para enxergar nele toda a sua graça, todo o seu amor. É impossível enxergar algo que você não está voltado com os olhos para aquela coisa. É preciso olhar para Deus, para enxergar as coisas de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Então, se você ainda não compartilhou a sua oração no grupo, compartilhe. Uma oração gravada em áudio ou escrita, mas compartilhe. Você conhece todos os pedidos que nós temos apresentado aqui, porque todos temos passado por grandes lutas e assim eu tenho certeza que Deus há de responder a cada oração e abençoar a vida do seu povo, da nossa igreja, dos nossos familiares e amigos. Amém? Quero convidar você para se lembrar do que nós pregamos hoje pela manhã, quando o tema da mensagem foi o que você é em Cristo. Quem você é em Cristo. Então nós lemos a palavra de Deus e eu quero novamente ler aqui a declaração do apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 2, versos 9 e 10, que foi o texto que nós lemos pela manhã e será também a base para a meditação nessa noite, para concluirmos a parte 2 desta mensagem. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Meus irmãos, que texto belíssimo! Diz o texto que antes nós nem éramos povo de Deus, éramos desconhecidos de Deus, mas agora nós já recebemos da misericórdia de Deus. Que bênção! Louvado seja Deus! Que bênção poder saber que a misericórdia de Deus nos alcançou e mudou a nossa vida. O perdão dos nossos pecados chegou por intermédio de Cristo Jesus. A salvação Jesus comprou na cruz do Calvário para oferecer a cada um daqueles que crê e que pode reconhecer que é pecador e que precisa dessa salvação. Meus irmãos, que bênção! Nos tornamos filhos de Deus. Deus nos escolheu. Hoje a gente entende. A palavra de Deus está aqui, declarando para mim e para você que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Que bênção, que privilégio, meus irmãos. Não há riqueza maior, não há graça maior para experimentarmos nesta vida, neste mundo tão tenebroso, de tantas lutas, de tantas vicissitudes, de tantas agonias, de saber que nós pertencemos a Deus. E nós somos cuidados por Deus, abençoados por Deus, amados por Deus. Meus irmãos, vamos continuar meditando nessa palavra. Agora que Pedro respondeu a pergunta de quem nós somos em Cristo Jesus, ele também fala sobre a missão que temos,
Então o título da mensagem dessa noite é: qual é a sua missão? Agora que você já sabe quem você é em Cristo Jesus, qual é a missão de Deus para a sua vida, uma vez que nós pertencemos a Ele? A nossa missão, segundo o apóstolo Pedro, segundo o que ele disse no verso 9, é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra grega aretas, traduzida como grandeza ou virtude, era um termo utilizado na época e refere-se aos atributos ou qualidades de Deus. Isso significa que temos que proclamar os feitos de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a sabedoria de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor e a santidade de Deus. Meus irmãos, tudo isso foi dado a nós. E agora nós nos tornamos testemunhas destas virtudes, porque estas virtudes nos alcançaram. Aleluia! Glória a Deus por estas virtudes em nossa vida. Aprendo aqui que para proclamar os feitos do Senhor é preciso conhecer quem é Deus e experimentar de sua salvação, do seu perdão, de sua graça do seu amor em nossa vida. Como disse, eu repito, nós não somos o que somos porque merecemos, mas, meus irmãos, porque Deus é bom e Ele nos escolheu, foi Ele quem nos escolheu para ser um povo seu, zeloso, especial, zeloso e de boas obras, e para conceder a cada um de nós as virtudes que só pertencem a Ele. Vejam que Deus concede a nós, o seu povo, as suas virtudes, a sua graça, o seu amor. O texto sugere que eu devo proclamar aquilo que já faz parte da minha vida como cristão. Significa que devo proclamar aquilo que eu já experimento em Cristo Jesus. Aleluia! Que bênção! Experimentar as bênçãos de Deus, as benesses do Senhor, sua graça, e poder agora com a minha vida, com o meu testemunho, proclamar, não é? As virtudes daquele que me tirou das trevas, quando eu nem era povo de Deus, não era povo do Senhor, mas Ele me tirou das trevas, me transportou para a sua luz e concedeu a mim, a você que é cristão, as virtudes das mãos do Senhor. E é impossível proclamar com propriedade aquilo, ou seja, algo que eu não conheço e que nunca experimentei. Mas olha o que o cristão verdadeiro experimenta em Cristo para assim proclamar. Eu quero lembrar você novamente o que o cristão verdadeiro experimenta para, a partir daí, proclamar estas virtudes. Quero lembrar você da declaração do apóstolo Pedro registrada no verso 10. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Quero lembrar você de que a nossa condição era de pessoas perdidas, sem esperança e sem Deus no mundo. Quero lembrar você de que a nossa condição era de condenados à perdição eterna, longe de Deus para sempre e eternamente. Quero lembrar você de que somos pecadores e o pecado nos separou de Deus e separados dele não tínhamos vida. Será que a gente se acha bom demais para simplesmente merecer este amor de Deus e ficar quieto no nosso cantinho, achando que Jesus não fez mais do que a obrigação de nos amar e de nos abençoar tanto como nos abençoa? Se é esse o pensamento de alguns, tome muito cuidado. De Deus não se zomba, diz a palavra de Deus. Em outras palavras, com Deus não se brinca. Me lembrei daquele centurião, não é? Chefe de 100 homens. Ele é um soldado romano, um oficial romano, um homem revestido de autoridade que tinha um coração, ele tinha coração e se preocupava com o seu servo. Havia um criado seu, um empregado seu que estava doente em sua casa. Ele então encontra-se com Jesus e reconhece, mesmo sem conhecer a Jesus, ele era pagão, ele então reconhece a autoridade de Jesus, ele reconhece a autoridade de Deus na vida de Jesus. E, meus irmãos, que lição tremenda deste oficial. Ele nos dá um grande exemplo de humildade e reconhecimento de que não merecemos nada de Deus, mesmo assim ele usa de misericórdia para conosco. Ele então pede que Jesus dê uma palavra para que o seu criado seja curado. Jesus diz, agora mesmo vamos lá, eu vou curá-lo. E então ele replica, não, Senhor, não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Meus irmãos, que lição tremenda. Ele não se achava digno de que o mestre fosse
a sua casa, debaixo do seu telhado, para ali atender, para socorrer, para curar o seu servo, mas que Jesus então dissesse só apenas uma palavra para que o servo fosse curado. Jesus diz, olha, nem em Israel encontrei tanta fé. Que exemplo, meus irmãos! Será que nós nos achamos dignos de alguma coisa? O exemplo deste centurião, deste oficial romano, comove, a fé deste homem nos comove e mexeu com Jesus. Ele faz um destaque da sua fé. Isso deve mexer com o meu e com o nosso coração, quebrar a dureza do nosso coração, nossa prepotência, nossa arrogância, nosso orgulho, que só nos leva para longe de Deus. Não pertencemos a Deus porque somos alguma coisa, mas porque Ele é bom e nos escolheu para amar e dar a vida de seu Filho para nos resgatar da morte, do domínio do pecado, do inferno. Louvado seja Deus para sempre. Ao contrário de um outro personagem da Bíblia, me lembrei também do desespero daquele homem cuja história é relatada na parábola do rico e Lázaro, contada pelo próprio Jesus. Enquanto em vida, a Bíblia diz que o rico não se lembrava de Deus, vivia a sua vida de luxo, na vaidade, no orgulho de ter e possuir, ignorando a existência do próximo menos favorecido. Mas quando morreu e foi para o inferno, entrou em desespero. De lá ergueu os olhos e viu Lázaro ao lado do pai Abrão, e então ele diz, pai Abrão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e me refresque a língua. Meus irmãos, que tormento, que experiência terrível que Jesus menciona aqui neste relato, não é verdade? E então o pai Abrão diz, olha, você lembra, meu filho, que você na sua vida teve tudo de bom. Interessante, você lembra que recebeu em sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. Hoje ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. O rico faz outro pedido, pede para o pai Abraão para mandar Lázaro ir à casa de seu pai. Ele se lembrou que tinha 5 irmãos e precisavam ser avisados para não virem também para esse lugar de tormento. O pai Abraão então diz, lá eles têm a lei de Moisés, os livros dos profetas, que eles ouçam se quiser. Meus irmãos, que lição tremenda, que grande ensinamento para mim e para você. Fiquei a pensar que em nossos dias temos gente demais assim, nesta mesma condição dos irmãos deste rico. Tem a lei de Moisés, tem a Bíblia, tem os missionários, tem os pastores, tem os pregadores do Evangelho, tem o testemunho dos crentes fiéis, tem a igreja, tem liberdade, tem tudo. Tem os irmãos, tem os cultos, porém não querem saber de Deus. Que situação terrível que muitos se encontram e parece que não acordam. Misericórdia, Senhor, da vida de muita gente que está dormindo e não está nem aí com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Não reconhecem que precisam de Deus, que precisam da graça do Senhor. Que Deus nos livre, meus irmãos, de nos esquecermos de Deus. E que Deus nos ajude a nos lembrar dele a cada dia, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Através da vida e a nossa conduta e as nossas palavras, devemos testemunhar que somos filhos de Deus. Meus irmãos, por conta disso, é muitíssimo importante que eu e você, que fomos escolhidos por Deus, assumamos a missão que Ele nos confiou de anunciar as grandezas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por esse privilégio, meus irmãos, andar na luz é algo maravilhoso. Então, nós precisamos testemunhar de que somos filhos de Deus, somos da luz e não mais das trevas. Ele nos chamou para essa posição privilegiada. O texto em questão afirma, vós sois. Se vós sois, é porque também já recebemos e já experimentamos estas virtudes de Deus, sua graça e toda sorte de bênçãos do Senhor sobre nós. Nós não podemos nos calar, precisamos anunciar e deixar transparecer o que Cristo fez por nós. Se você está perdido quanto à sua missão, saiba que essa é a sua missão. Você e eu têm a responsabilidade de ser embaixador dos atributos do próprio Deus e de seus maravilhosos feitos aqui nesta terra, na nossa vida. Será que a sua conduta está de acordo com esta missão? Será que Cristo está sendo revelado através da sua vida?
Será que as palavras que estão apontando para a obra redentora de Jesus fazem parte da sua vida, estão sendo proclamadas por você? Será que você está mostrando ao mundo, não é, que agora você vive na luz? Ou está gastando o seu tempo à procura de uma sombra para recordar os tempos das trevas? Que Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que somos a geração eleita, o sacerdócio real, esse povo no passado, o povo de Israel, eram representantes de Deus na terra. Através do povo de Israel, Deus se manifestava e as nações, os povos todos conheciam a graça de Deus, o poder de Deus na vida do seu próprio povo. Deus nos chamou para se revelar ao mundo através de nós. Meus irmãos, nós somos representantes, somos privilegiados de revelar ao mundo a grandeza de Deus, anunciando as suas virtudes. Quais virtudes? As virtudes que já nos alcançaram. Meus irmãos, a bênção da salvação, do perdão dos pecados, a regeneração da nossa alma, temos alegria, temos paz, temos conforto, temos segurança, somos abençoados com toda sorte de bênçãos, Deus está conosco, o Espírito Santo de Deus mora em nós, nós somos felizes de verdade. Eu gosto de repetir sempre que o cristão verdadeiro tem a sua vida resolvida em Cristo Jesus. Meus irmãos, tudo de Deus Ele tem revelado a nós, as virtudes têm sido derramadas sobre nós, e são estas virtudes em nós, produzidas em nós, enxertadas em nós, para nos tornar quem nós somos, não porque merecemos, mas porque Ele é bom, e através dessas virtudes nós revelamos a existência de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, através das nossas atitudes, do nosso testemunho, da nossa fala, do nosso comportamento, meus irmãos, da vida que nós levamos em Cristo Jesus. Se nós realmente somos cristãos, meus irmãos, nós temos muitas virtudes de Deus que não podem ser escondidas, não é? Jesus diz que não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Nós somos agora, meus irmãos, temos a luz de Jesus, somos um farol de Deus, somos a luz de Deus aqui neste mundo escuro. E essa luz não pode estar escondida. Meu irmão, meu amigo, aonde você está? A Bíblia diz assim: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, através da nossa vida, do nosso testemunho, muita gente que nem conhece a Deus pode glorificá-lo pela vida dos filhos de Deus. Já ouviu alguém dizer assim: olha, graças a Deus por aquele homem, graças a Deus por aquela mulher, Deus colocou esse homem de Deus, essa mulher de Deus no meu caminho, fui abençoado, é de Deus este homem, é de Deus essa mulher, é de Deus este jovem, é de Deus essa criança. Por quê? Porque podem ver em nós as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? A minha missão é privilegiada demais. A sua missão é privilegiada demais. A missão de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que grandeza! Quanta grandeza de Deus na minha vida, na sua vida. Tudo porque Ele nos escolheu. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos tomar para Ele, meus irmãos, e fazer de nós um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Que bênção, que privilégio. Eu que estava perdido, fui achado por Jesus, fui salvo por Jesus, fui atraído pelo seu amor. O seu amor constrangeu o meu coração e eu não pude me conter. Entreguei a minha vida a Jesus e Ele assim tem me abençoado com toda sorte de bênção. Eu gosto muito, os irmãos me conhecem, sabem que eu gosto de sempre declarar algumas estrofes de alguns hinos que mexem demais com o meu coração. E eu estou me lembrando, né, daquele hino que diz, acho que é o 407, ditoso dia em que aceitei do meu Jesus a salvação.
A grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora eu sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Sabe por quê? Porque o Senhor se revelou a você, se revelou a mim, tem dado a mim e a você as virtudes dele, para eu ser quem eu sou, para você ser quem você é. Isso por graça de Deus. A Bíblia diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entenda, o Senhor te escolheu. E o Senhor tem revelado a você as suas virtudes, sua graça, o seu amor. E você tem experimentado, você tem sido muito abençoado pela presença de Deus na sua vida, pelos seus feitos na sua vida. Mas Ele te deu uma missão. A Bíblia diz ainda nesse texto, meus irmãos, que nós somos forasteiros aqui. Nós estamos aqui de passagem. Interessante. O texto vai dizer, neste mesmo capítulo, seguindo, né? O verso 11 diz assim: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Lembrem que vocês são estrangeiros. Deus mudou a nossa rota. Nós caminhávamos para a perdição eterna, Deus mudou a nossa rota e agora nós caminhamos para a vida eterna. Nós caminhamos para a glória celestial, para as mansões celestiais. E nesta passagem, nesta caminhada, é que nós devemos anunciar, proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É caminhando para o céu, é caminhando com Deus, para a presença de Deus, para o céu, para a vida eterna, que nós vamos compartilhando, vamos testemunhando, nós vamos proclamando, nós vamos anunciando. Eu fico lembrando de um cântico antigo, né? Que talvez alguns conheçam, que diz assim: quem é este povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Que povo é esse? Esse povo que está caminhando, esse povo que está caminhando junto, unido. Eles vão cantando, eles vão passando por este mundo cantando, porque eles estão sendo direcionados para a presença de Deus, para o céu que os espera, que os aguarda, porque Deus escolheu esse povo para ser dele, para ser este povo, né? Esse povo abençoado, para ser esta geração eleita, esse sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É este povo. E o coro deste cântico diz: vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Esse povo vai morar no céu com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Nós estamos num tempo muito difícil, mas temos uma missão a cumprir. Nossa salvação já foi dada por Cristo Jesus. As virtudes dele têm sido derramadas sobre as nossas vidas. Você é muito abençoado, eu sou muito abençoado. Meus irmãos, e nós estamos vendo este mundo tão conturbado, com tanta aflição, com tanta dor, com tanto pavor, com tanto desespero, com tanta morte. Mas olha, que prazer, olha que bênção. Nós estamos passando por este mundo, caminhando por este mundo, e nós estamos indo rumo à glória celestial. Se sofremos aqui, meus irmãos, a salvação está garantida. Nós estamos caminhando, indo para o céu. Se morrermos hoje, nós vamos mais rápido para o céu. Nós vamos mais cedo para a presença de Deus. Enquanto cantamos, enquanto caminhamos, passamos por este mundo agora, rumo ao céu, nós vamos anunciando, proclamando, porque muita gente há ficando para trás, há muita gente dormindo, há muita gente que está perdida, há muita gente chorando, há muita gente na escuridão. Quem está na escuridão não enxerga por onde pisa, por onde anda ou por onde vai, não tem direção. E essas pessoas, esse povo eleito de Deus, passa por este mundo proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós fizemos aqui, né, a menção do pastor
Antônio Gonzaga, que foi pastor da nossa igreja no passado, logo no início da nossa igreja. Ele que também passou por esta vida, testemunhando, pregando o evangelho. Que testemunho brilhante que nós ouvimos, né? Da parte da família a respeito do pastor Antônio Gonzaga. Meus irmãos, ele foi infectado por esse vírus terrível e ele deixou hoje, né, este mundo. O Senhor o chamou. Talvez muitos gostariam que ele vivesse ainda muitos anos. Isso é normal para nós. Nós não queremos que ninguém morra, alguém da nossa família, né? Mas, meus irmãos, Deus o chamou para a presença dele. Ele estava de passagem por este mundo, mas hoje ele já está na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, meus irmãos. Dá vontade de a gente ficar falando aqui muita coisa. Dá vontade da gente chorar, da gente gritar, da gente cantar, da gente sair cantando, gritando na rua, anunciando as virtudes daquele que também nos chamou, nos abençoou, nos salvou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Hoje nós somos tão abençoados. Somos felizes demais, irmãos. Então eu quero dizer para você que agora já sabe quem você é. A missão que também foi entregue para você. Interessante, é caminhando que você vai cumprindo a missão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse ide é indo. Indo para onde? Indo para o céu, porque o meu destino agora foi mudado por Jesus. Eu caminhava para o inferno, agora caminho para o céu. Então, indo para o céu, vivendo, indo para o céu, eu vou indo feliz. Quem vai para o céu vai feliz. Você já ouviu a história de alguém que foi para o céu triste? A gente vai para o céu feliz da vida. O céu é um lugar maravilhoso. Diz um cântico no passado, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Louvado seja Deus. E é indo para o céu, é caminhando de passagem por este mundo, que eu vou proclamando as virtudes, a grandeza de Deus na minha vida, que eu tenho vivenciado, experimentado. E eu vou proclamando àqueles que ainda não conhecem a graça maravilhosa de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado por sua atenção. Que a partir de hoje, eu e você, que sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, cumpramos a missão que Ele nos confiou. Que missão bendita, maravilhosa. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor e cumpramos cabalmente, fielmente, alegremente, fervorosamente a missão sublime de anunciar, de proclamar as virtudes deste Deus maravilhoso. Deus te abençoe. Um grande abraço.